Boa noite, igreja, boa noite, família. Estamos chegando, Escola da Fé. Está na hora, já bateu o sinal, 8 horas da noite. E agora, a nossa Escola da Fé é sempre às quartas-feiras. Pois é. Por que nós fizemos isso? Para melhor servir a igreja. Então, nós estamos ajustando a nossa grade de cultos, de programação, de celebrações. A nossa semana irá ganhar aí, em breve, as células online. E para isso, então, nós estamos trazendo de terça-feira para quarta-feira. Então, você já sabe que a Escola da Fé será sempre às quartas-feiras, tá bom? Joia, bacana demais. Deixa eu dar alguns avisos. Nós tivemos domingo passado. Você sabe que nós estamos em 40 dias para uma vida poderosa. E nós estamos ministrando há 7 semanas sobre uma vida poderosa. Semana passada, nós ministramos a 4ª ministração da série de 7. É isso aí. Se você não pegou aí as 3 primeiras ministrações, eu quero convidar só você ir lá na nossa página do Facebook. Acesse lá www.facebook.com/Igreja Batista Novo Alvorecer. Vai lá nos vídeos que você irá encontrar as ministrações sempre aos domingos. Domingo nós ministramos sobre resista à perda, processo do abandono. Foi uma noite incrível, abençoada. Eu tenho certeza que essa palavra falou muito com você. E você está aí escalando, se preparando para uma vida poderosa, tá bom? É isso aí. Domingo também pela manhã nós estreamos às 10 horas da manhã o Alvorecer Kids. Foi muito legal. Nós tivemos aí uma das melhores audiências da igreja. As crianças participaram, foram muito abençoadas. Tivemos um feedback excelente. E você sabe que sábado que vem nós temos os Conectados. É isso aí, sábado às 19 horas. Culto dos Conectados no YouTube, vai estar lá, já está gravado, preparado para abençoar a sua vida, tá bom? Domingo que vem, nós temos a 5ª ministração e nós vamos falar sobre valorize a mentoria, o processo do discipulado. O Senhor nos chamou para fazer discípulos, para sermos também bons discípulos, discipuladores e discípulos, e você vai caminhar conosco aí domingo no processo da mentoria. Bom, eu quero chamar o pastor Rodrigo aqui hoje conosco, na Escola da Fé. Boa noite, a paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor. Que bom, tá tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem, pastor? Tudo bem. Eu acho que se a gente fizer um concurso aqui na igreja aqui do sorriso mais bonito, eu acho que o pastor Ezequiel vai passar apertado, tá? Porque tem muita gente com um sorriso bonito aqui. Verdade, verdade. Aleluia. Hoje à noite nós vamos falar sobre o quê? A espera de um milagre. Tem um milagre chegando para você. E quem garante isso nem é a Escola da Fé, quem garante isso é a palavra de Deus, tá bom? Vamos Amém. orar? Vamos orar. Vamos, Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pela Escola da Fé, ó Pai, queremos agradecer, ó Deus, pelos irmãos que estão assistindo agora, aqueles que assistirão depois, queremos te agradecer, ó Deus, pelos pastores e ministros que estão trazendo essa palavra maravilhosa para nós. Falamos aqui de tantas coisas importantes, ó Pai, a respeito das nossas programações, daquilo que o Senhor tem feito por nós, daquilo que acontecerá. Ó Pai, mas nessa noite nós queremos trazer as nossas mentes cativas, ó Pai, à espera de um milagre. Essa mensagem maravilhosa que vamos receber. Fale aos nossos corações de uma maneira muito especial. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Olá, meu querido. Que bom que você está aqui comigo. Escola da Fé. Agora às quartas-feiras, hein? Coloca aí na sua agenda e não perca, porque nós temos muita coisa legal para poder receber da parte de Deus para os nossos corações. Como o pastor Júnior perguntou aqui no início, o tema da mensagem de hoje é a espera de um milagre. Eu acredito que, como eu, você também está à espera, está aguardando um milagre da parte de Deus para sua vida, para sua família, para sua casa. Eu tenho certeza que Deus é aquele que supera as suas expectativas. Você crê nisso? Então receba essa palavra, receba as orientações do Espírito Santo de Deus e tome posse do seu milagre. Você precisa tomar posse do seu milagre. Isso é muito importante. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo de número 17 ao 27, que nós iremos ler a palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz assim, leia comigo. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Queridos, nessa noite, Deus, Ele quer mexer com a nossa fé, com a nossa estrutura. E nós sabemos que a fé pela fé, ela não gera um milagre. A fé, ela não é um sentimento. A fé é uma pessoa e tem por nome Jesus Cristo. Sabemos que na nossa vida terrena nós podemos viver de forma espiritual ou espiritualmente de diversas maneiras. Podemos viver a nossa fé baseado em desfrutar e curtir dos prazeres do mundo, que se trata do hedonismo. Basear também a nossa fé simplesmente no existir. Nós sabemos que existe essa maneira de viver que é o existencialismo. Existencialismo tem a ideia de existir e transformar a sua essência e a sua natureza. Podemos também basear a nossa fé em filosofias e teorias humanas, no ateísmo agnóstico. O ateísmo agnóstico trata-se daqueles que não acreditam na divindade, não acreditam num Deus poderoso que rege, que governa, que é soberano. Eles desconhecem um Deus maravilhoso. Basear também a nossa vida baseado nas nossas experiências religiosas. Trata-se da idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é o amor ou a admiração exagerada por pessoas, por coisas. Podemos também basear a nossa fé em experiências místicas e espiritualistas. Estamos falando aí de pessoas que vivem a sua vida baseado numa fé que tem como o Senhor, o esoterismo, o ocultismo, que tem muito a ver com a astrologia, com o tarô, com o budismo, com o hinduísmo. Queridos, isso é coisa do diabo. Isso é coisa demoníaca. Não provém da parte de Deus. Podemos também basear a nossa fé em uma vida para obter benefício próprio. Nós estamos falando aí, e pessoais, do egoísmo. Quantas pessoas não vivem a sua vida baseado naquilo que é benefício próprio? Aquilo que vai beneficiar apenas a ele e aquilo que o interessa. Mas também podemos viver a nossa vida baseado na fé em Deus, na palavra de Deus, na palavra do Evangelho de Cristo. É isso mesmo. E nós estamos aqui nessa noite para poder ministrar sobre essa realidade de vida e essa realidade de fé, que é baseado na fé bíblica, baseado na palavra. Por quê?
Porque a palavra de Deus tem o poder para gerar o milagre de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 25, capítulo 24, versículo número 35, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A fé bíblica, ela é a bússola, ela é o farol para que você chegue, para que você se apodere, para que você tome posse do seu milagre. E o milagre de Deus, ele já está liberado em seu favor. O milagre Deus já fez. Você nesse momento precisa tomar posse dele. E nessa noite nós vamos falar a respeito de 4 atitudes que você deve ter enquanto espera o seu milagre chegar. Você está na expectativa do milagre de Deus para a sua vida? Se você está, vamos nessa noite refletir sobre essas atitudes que serão fundamentais para que você venha tomar posse do milagre de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor, Ele já colocou à nossa disposição. E nós então devemos agora, através de atitudes corretas, caminhar em direção ao milagre, para que possamos viver o milagre de Deus. Amém? E a primeira atitude que você precisa ter, para que você espere com fé, confiante, o milagre de Deus na sua vida, é: coloque suas expectativas em Deus. Sabemos que a expectativa no contexto bíblico, ela se trata de fé. E olha bem o que a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 9, versículo 17 e 18. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Olha para você ver o que a palavra de Deus ela nos revela nessa noite. E eu já queria iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Você tem colocado a sua expectativa em quem? Em primeiro lugar, você tem procurado a solução para os seus problemas, as questões fundamentais da sua vida, em quem? Onde? Queria dizer para você que você não deve colocar a sua expectativa e a sua fé nos seus próprios recursos. Eu acredito que esse homem, antes mesmo de chegar até os discípulos de Jesus, ele já tinha esgotado todos os recursos que ele tinha para que o filho dele ficasse liberto dessa situação, para que o filho dele estivesse livre desse espírito que tomava conta, que se apoderava, que se apossava da vida deste jovem e destruía ele todas as vezes em que se manifestava. E eu acredito também que muito antes desse pai, ele colocar, ou ele chegar até os discípulos de Jesus, ele também colocou a fé dele nos recursos dos outros. Eu acredito que ele buscou a solução para essa situação de várias maneiras, em vários lugares. Mas eu queria dizer para você nessa noite, você não tem que colocar a sua expectativa, a sua fé nos seus próprios recursos, nos recursos dos outros. Você não precisa e não tem que colocar a sua fé apenas na igreja, apenas num culto de célula, apenas em um irmão. Mas você deve colocar a sua expectativa e a sua fé em Deus, em Jesus. Olha o que o texto nos diz aqui, que esse pai ele chega aos discípulos, os discípulos vão de encontro a esse jovem, mas os discípulos, eles não conseguem expulsar esse demônio que estava sobre a vida desse jovem. E ele chegando diante de Jesus, ele fala assim: olha, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Coloque a sua esperança e a sua expectativa no Pai.
Por quê? Porque Ele é Pai. E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 11, assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o nosso Deus maravilhoso, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se você pedir ao Senhor, se você colocar a sua fé e a sua expectativa em Jesus, em Deus, no Pai, eu tenho certeza que a solução do seu problema, ela chegará. Eu tenho certeza que todo o mal que tem cercado a sua vida, que todo o mal que tem se levantado contra você vai cair por terra, e você será liberto. Porque a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, e a verdade é a palavra, e a palavra é o verbo que se fez carne e é Jesus Cristo, vocês serão libertos. E foi para a liberdade que Ele nos chamou. E o salmista também nos afirma, lá no Salmo de número 40, versículo de número 1, dessa maneira: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, se coloque em oração, se coloque em clamor diante de Deus, porque nós temos um Deus que está com os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Nós temos um Deus que nós podemos esperar confiantemente e com paciência nele, porque Ele vai se inclinar para você, Ele vai se inclinar em seu favor, e Deus, Ele é quem vai garantir a sua vitória. O seu milagre está nas mãos de Deus. Toma posse do milagre de Deus na sua vida. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite em que a bênção de Deus, ela já foi liberada em seu favor. Ela já foi liberada para você, porque Deus ouviu o seu clamor. Ele se inclinou para você. Toma posse no nome de Jesus. Queridos, para que nós possamos também caminhar em direção ao nosso milagre, segunda atitude, você precisa superar as oposições naturais. Precisamos também lutar e superar as oposições naturais que acontecem, que vêm contra a nossa vida. E olha o que a palavra de Deus nos diz em Marcos, capítulo 9, versículo de número 18. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Mesmo diante do fracasso aparente, o pai não parou. O pai caminhou com um fio de esperança e buscou a ajuda de Jesus. Se você seguir o exemplo desse pai e buscar a ajuda de Jesus, eu tenho certeza que um milagre ele vai se manifestar sobre a sua vida. Você crê nisso? Querido, sempre que você se posicionar espiritualmente, certamente você encontrará oposições. Geralmente os obstáculos surgem em 3 dimensões. Eles surgem baseado na carne, baseado no diabo e baseado em pessoas. O pastor Carlito, ele diz o seguinte: tudo o que Deus é a favor, o diabo é contra. Tudo o que Deus é a favor, o diabo é contra. Deus, ele quer abençoar você com milagres, mas tudo irá conspirar para que você desista no meio do caminho, para que você abandone o processo. Então eu queria dizer para você, não desista no meio do caminho. Por mais que se levantem contra você, por mais que as dificuldades apareçam, você precisa permanecer fiel ao propósito. Você precisa permanecer com fé no milagre de Deus sobre a sua vida. Porque Deus, ele quer te abençoar.
E à medida em que você não desiste no meio do caminho, no processo, Deus ele vai te abençoar. Você crê nisso? Imagine só, hoje nós vivemos o milagre da salvação. Hoje nós vivemos todos os milagres da vida abundante, da vida eterna que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Agora você imagine, se Jesus ele tivesse parado no meio do processo, se Jesus tivesse parado no meio do caminho, hoje nós não desfrutaríamos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, do milagre do Senhor sobre a nossa vida. Então você não pode parar. Você não está permitido parar, você não está permitido a olhar para trás, não desista, porque o milagre de Deus, ele está às portas, e você não pode parar 5 minutos antes do milagre de Deus se manifestar sobre a sua vida. Creia que o milagre de Deus, ele está chegando para você, creia que o milagre de Deus já foi liberado em seu favor, e tome posse dele. Terceira atitude que você precisa ter para que o milagre de Deus ele se manifeste na sua vida. Retire toda incredulidade do seu coração. É isso. Nós trabalhamos, nós vivemos como filhos de Deus, nós vivemos como justificados em Cristo Jesus pela fé. A palavra de Deus fala que o justo ele vive pela fé. E a incredulidade, ela não pode encontrar espaço no seu coração e na sua vida. Por quê? Eu vou te explicar. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 9, versículo 22 e 23. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Querido, o seu milagre ele está atrelado à porção de fé que existe no seu coração. Olha o que Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Creia no milagre de Deus. Jesus, ele esperou o Pai admitir que não foram somente os discípulos responsáveis por aquela tentativa frustrada. Porque lembra quando o pai chegou para Jesus e falou assim, olha, os seus discípulos foram lá e não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. Queridos, o milagre não aconteceu devido à incredulidade do coração do pai. Porque a incredulidade, ela não permite que o milagre seja gerado. Onde há incredulidade, Deus não opera, Deus não faz. O maior milagre, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O maior milagre que Jesus operou foi retirar a incredulidade do Pai ou operar o milagre no Filho? Aleluias. Deus não age onde há incredulidade. Creia de todo o seu coração que o seu milagre já foi liberado e daqui a pouco ele estará em suas mãos. Creia, toma posse do milagre de Deus. Aproveite e adote a fé, a dependência e a expectativa do seu milagre a Deus. Queridos, o milagre não aconteceu instantaneamente sobre a vida do filho, porque havia uma incredulidade impregnada no coração do pai. Eu não sei como você tem vivido os seus dias. Eu não sei como você tem se posicionado diante do seu milagre, diante da sua necessidade. Mas eu queria dizer para você que para a sua necessidade ser suprida, não pode haver incredulidade no seu coração. Para que o milagre de Deus se manifeste sobre a sua vida, não pode haver espaço para a incredulidade no seu coração, porque o justo vive pela fé. É isso que agrada, é isso que alegra o coração de Deus. É quando você coloca os seus olhos, volta os seus olhos para os céus, de onde vem o seu socorro, e ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E então com o seu coração cheio da verdade de Deus, cheio de fé,
cheio de esperança, cheio de expectativa no milagre de Deus, Ele faz com que esse milagre se materialize sobre a sua vida. Creia no milagre de Deus. Quarta atitude que você precisa ter para que o milagre de Deus, ele se materialize, ele se manifeste na sua vida. Creia na superioridade de Jesus. Isso. Jesus é um nome que está sobre todo nome. Jesus é o único nome nos céus e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é um nome poderoso. Sobre o nome de Jesus, há poder. Sobre o sangue de Jesus, há poder. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 9, versículo de número 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, aquele menino que era dominado por demônios suicidas, foi liberto após a confissão do pai. Quando o pai então, diante de Jesus, ele diz assim: olha Jesus, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A palavra de Deus nos fala aqui no texto que lemos, que imediatamente aquele espírito que dominava a vida do filho daquele jovem, ele saiu da vida e do corpo daquele jovem. E aquele jovem então foi liberto. Talvez seja a hora de nós admitirmos que estamos em determinada situação, vivendo diante da incredulidade. Precisamos crer no poder de Jesus. Precisamos crer no poder de Deus. O nome de Jesus é um nome mais poderoso. Nome que está sobre qualquer nome, sobre qualquer palavra. Irmãos, eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso que a palavra câncer. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso que a palavra falência. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso que a palavra orfandade. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso que a palavra vício. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra traição. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra ofensa. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra cansaço. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra perseguição. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra dívida. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra abuso. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra luto. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra desafio, inédito. Eu creio que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que a palavra depressão. Queridos, se não crermos que o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer outra palavra, que o nome de Jesus está sobre todo nome, lamento em te dizer que você não crê na salvação. E para que o milagre de Deus, ele se manifeste, para que o milagre de Deus se materialize e aconteça na nossa vida, nós precisamos acreditar no milagre da salvação. Para entrar na atmosfera de milagres, é muito importante que você aceite o milagre da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como
os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você não crê que o nome de Jesus, Ele é poderoso para que o milagre que você precisa, ele seja materializado, ele aconteça na sua vida, você também não crê que Ele é capaz de te salvar, que Ele é aquele que te transportou do império das trevas para um reino de luz, colocou nos teus lábios um novo cântico, firmou seus pés sobre a rocha e te deu vida e vida eterna. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite para aqueles que esperam o milagre de Deus. Você, como eu, está na expectativa do milagre de Deus na sua vida? Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus, Ele conhece a sua necessidade. E Deus é um Deus que supre a nossa necessidade. Ele é um Deus que cuida de nós. Até aqui, Ele tem cuidado de nós. Até aqui, o teu braço forte, a tua mão poderosa tem nos garantido. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Você pode declarar isso aí na sua casa? Até aqui, o Senhor, Ele tem nos garantido a vitória, porque é nele que somos mais que vencedores. É em Cristo Jesus, é no nome de Jesus, é no poder que há no nome de Jesus, que nós somos vitoriosos. Creia que o milagre de Deus, ele foi gerado. É pela fé, querido. É pela fé. Tenha fé. Demonstre isso por meio de atitudes certas. Receba os milagres que você tanto precisa. Se você espera por um milagre, pode acreditar, nessa noite, ele chegou. E eu declaro e eu profetizo sobre a sua vida, que o milagre de Deus, ele chegou na sua vida. Que o milagre de Deus, ele está às portas. E que não importa a situação, não importa o momento que você está vivendo, não importa, importa é que nessa noite, o milagre de Deus, ele chegou. E só se apodera, só toma posse do milagre de Deus, aqueles que vivem pela fé. Você vive pela fé? E eu queria respaldar essa profecia sobre a sua vida, essa ministração sobre a sua vida, no que está escrito lá em Lucas, capítulo 18, versículo de número 27. E Jesus respondeu. Jesus, ele é a resposta para o seu milagre. Jesus, ele é a resposta para a sua oração nessa noite. Jesus, ele é a resposta para a sua necessidade. E a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus, receba aí. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que é impossível para você, é possível para Deus. Creia no impossível. Creia no impossível. Creia que Deus é um Deus que abre porta onde não há porta. Que Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Mas Ele cumpre. Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele vela em cumprir as suas promessas. E hoje, para a sua vida, Deus e Jesus está dizendo: o que é impossível para você, para mim não é. Para mim é possível. Você recebe essa palavra? Você recebe o milagre de Deus na sua vida nessa noite? Nós estamos na escola da fé. Nós somos daqueles que fomos chamados para viver não por vista, mas por fé.
Amém? Graças a Deus. Eu queria, mais uma vez, eu sei que você já sabe disso, nos colocamos à sua disposição. Vai aparecer aqui no seu vídeo um telefone, que é o 31 9 8788 7200. Entre em contato conosco. Se você quer saber mais dessa mensagem, quer aprender mais da palavra de Deus, estamos aqui à sua disposição. Podemos te ajudar, queremos caminhar com você e que você receba verdadeiramente o milagre de Deus. E o milagre, ele só acontece mediante a fé. Amém? Então exerça a sua fé. Nós ficamos por aqui e até mais. Um grande abraço.